Vamos dar um break na política, né? Tá pesado hoje, né? Mas a gente tinha que falar um pouquinho, né, gente? Eu vou trazer um caso aqui para a gente dar uma descongestionada, que é o caso da Priscila Belfort. Tem 20 anos que essa menina sumiu. Todo mundo sabe aí que eu sou biógrafo do Wanderlei Silva, que é um atleta que tem a carreira dele enroscada ali com a carreira do Vitor Belfort, né? Tomou uma derrota acachapante do Belfort em 1998, aqui no ginásio do Canindé, em São Paulo. O Wanderlei não gosta nem de passar em frente ao ginásio. E voltou ao cenário, aos holofotes, essa questão do sumiço da Priscila Belfort, com algumas novidades, que tudo quando passa 20 anos volta, né? Você bate o dedinho na quina da cadeira 20 anos, depois de 20 anos você bate de novo. Não tô brincando. Toda banda, né, que faz muito sucesso volta de novo. Com 20 anos volta. O Ira voltou depois de 20 anos, o Capital Inicial voltou, né? O Rolling Stones, tudo que dá 20 anos volta com tudo assim, né? E dá um gás de novo. Parece que 20 anos renova. E voltou esse caso da Priscila Belfort. Alguns de vocês me pediram aqui para dar uma analisada. Eu vou... Ah, entendi. O José falou que ele devia mudar de 50 para 40 porque não passa de 40% dos votos. Boa analogia. Espirituoso José. Então, gente, vamos lá. Vamos dar um esquenta nessa live aqui. Vamos virar a página da política um pouquinho e vamos ver o caso da Priscila Belfort. Será que tem chance dela aparecer em algum lugar? Você lembra do caso da Priscila Belfort? O que você pensa a respeito disso aqui? Até hoje a família não conseguiu fazer um enterro digno, no corpo não existe, assim como a Elisa Samúdio sumiu. Será que ela morreu? Será que ela está viva? E aí tem essa matéria aqui do Lordello que me mandaram, que ela é muito específica e explica bem o que pode ter acontecido de fato. Isso é um caso novo, tá? É uma informação nova que está chegando aí para a gente repercutir. Fala, Lordello. Priscila Belfort está desaparecida há mais de 20 anos na cidade do Rio de Janeiro. Você acha que você sabe o que realmente aconteceu com Priscila Belfort? Você tem todas as informações para poder chegar a uma conclusão? Por que o corpo não foi encontrado? Será que é por causa da depressão que essa moça vivia naquele momento? Será que foi dívida de droga? Será que foi sequestro? Ou será que a investigação policial foi um verdadeiro fracasso? No episódio de hoje, você vai ter acesso a novas informações, novas conclusões que eu tenho absoluta certeza vai mudar a sua ótica sobre o desaparecimento de Priscila Belfort. Vamos lá. Mas se prepara, pois agora eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes de eu te colocar na cena do crime, faz uma gentileza aqui para minha equipe. Se inscreva no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like, ativa o sininho de notificações e no final eu quero saber nos comentários qual foi a sua conclusão do desaparecimento de Priscila Belfort. Priscila Belfort nasceu em 5 de dezembro de 1974. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com depressão. E aí, ela passou por psicólogos, psiquiatras, começou a tomar alguns remédios. Mas, felizmente, aos 16 anos de idade, Priscila tem uma boa melhora e volta aos estudos e também começa a trabalhar. 9 de janeiro de 2004, grave bem essa data. Priscila tinha 29 anos de idade e morava com sua mãe, Jovita Belfort. Neste dia, ela levantou um pouco indisposta, estava com cólicas, mas Dona Jovita disse: filha, você precisa ir trabalhar, e ela acabou aceitando. E Dona Jovita deu uma carona até o trabalho dela. É importante dizer que nessa época, quando ela tinha 29 anos de idade, ela namorava com um rapaz de nome Luiz Cláudio. Bom, no dia do desaparecimento, Priscila Belfort, uma moça alta, 1,74 m de altura, e nesse dia ela usava calça cinza, blusa quadriculada, casaco azul e uma bolsa a tiracolo. Só que nós não temos nenhuma foto de Priscila no dia do desaparecimento. É impressionante.
Nem a dona Jovita, nem o pessoal do trabalho e nem a polícia conseguiram sequer uma foto dela do dia do desaparecimento. Mas tem um dado muito interessante. Priscila Belfort chega para trabalhar às 11 horas da manhã, ou seja, um pouco mais tarde do que ela deveria ter chegado. Mas o curioso de toda essa história é que um funcionário do prédio, ouvido pela polícia, disse que viu Priscila caminhando desatenta pela última vez, por volta das 13 horas na Avenida Marechal Floriano, provavelmente indo almoçar. A minha equipe de produção levantou que geralmente nesse horário, 13 horas, Priscila saía para almoçar ou em companhia do namorado que trabalhava no mesmo prédio, ou em companhia de colegas do serviço. Mas não foi isso que aconteceu. Às 13 horas ela sai da Secretaria de Esportes e Lazer sozinha e nunca mais apareceu. Mas para onde Priscila estava indo? Ela estava preocupada, ela estava desatenta, ela estava estressada, como ela estava andando. O mais incrível é que a Polícia Civil não conseguiu uma imagem sequer de câmeras de segurança dela andando pelas avenidas próximo da secretaria onde ela trabalhava. E tem mais, dona Jovita Belfort alega que ela só tinha, naquela oportunidade, 20 anos atrás, R$40 de dinheiro na carteira e o celular estaria descarregado. Priscila não voltou para sua residência e à noite, seu irmão, o lutador Vitor Belfort, teria registrado um boletim de ocorrência sobre desaparecimento de sua irmã no 14º DP, localizado no Leblon, Rio de Janeiro. Eu acompanhei pela Rede TV o caso do desaparecimento, principalmente nos primeiros dias. E o mais curioso é que a família alegava a primeira hipótese, é que ela, anteriormente, já tinha tido lapsos de memória, mas sempre acabava retornando para a sua residência. Mas outro fato que chama a atenção é que dona Jovita, mãe de Priscila, alega que ela não fez nenhuma movimentação bancária, ou seja, ela tinha apenas R$40 em dinheiro. O dinheiro da conta bancária não saiu. E a pergunta que resta, aonde foi Priscila Belfort? Minha equipe de produção conseguiu levantar toda a cronologia, dia a dia, do que aconteceu após o fatídico dia em que Priscila Belfort não retornou para trabalhar. Acompanhe. 10 de janeiro de 2004 era um sábado. A família e amigos se revezam e fazem buscas ininterruptas por Priscila pelas ruas de todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Cartazes noticiando sobre o desaparecimento são feitos e espalhados pela cidade. E o caso ganhou bastante repercussão midiática por causa de Vitor, que na época despontava na carreira como lutador e estava recém-casado com Joana Prado, a ex-feiticeira. 11 de 1 de 2004, pela primeira vez, foi veiculado por um canal de televisão o desaparecimento de Priscila Belfort. E essa veiculação aconteceu no programa Domingo Legal, apresentado pelo Gugu Liberato, no SBT. Nos dias seguintes, dia 12 e 13 de janeiro, angustiados, amigos e parentes distribuem panfletos com a foto de Priscila e número do Disque Denúncia. No dia seguinte, dezenas de outdoors são espalhados pela cidade maravilhosa. Deixa eu te trazer a minha experiência como delegado de polícia. É muito comum, mas geralmente idosos terem lapsos de memória. O idoso pega o carro, sai, perde a memória e ele vai para longe. Acontece também com adolescentes e pessoas mais jovens, acontece, mas isso é um pouco raro. Bom, a experiência que eu quero trazer para você é que nesses casos de desaparecimento, geralmente alguém acaba vendo essa pessoa que está meio desorientada e acaba levando essa pessoa para o seu familiar. Mas acontece que, em alguns casos, essa pessoa desaparecida, ela pode passar mal
e ela acaba caindo aonde? Ela acaba caindo ao hospital. Mas como a família fez o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento, todos os hospitais são avisados e, nesse caso, quando a vítima desaparecida vai para o hospital, a polícia é acionada para que a família vá buscar o seu parente desaparecido. Mas tem um outro fato importante que você precisa saber. Em alguns casos, essas pessoas desaparecidas, desorientadas, podem sofrer um acidente, atravessaram uma rua, foram atropeladas e morreram, ou eventualmente acabaram morrendo num terrível acidente. Bom, nesse caso, tem que se fazer o boletim de ocorrência, mas muitas vezes a pessoa não tinha documento, ou seja, a vítima morreu e não é identificada. Mas, Lordelo, aí o que acontece? Eu vou lhe explicar. Nesse caso, o delegado manda o corpo da pessoa vitimada para o Instituto Médico Legal, para duas providências. A primeira, saber a causa da morte. E a segunda, quando a vítima não é identificada, é a colheita de material das digitais papilares para uma eventual identificação. Nós estamos falando de 2004, onde nós tínhamos uma certa precariedade. E naquela oportunidade, muita gente, mesmo identificada com as digitais, não eram reconhecidas e enterradas como indigente. Mas no caso de Priscila Belfort, eu não acredito nessa possibilidade por um fato muito simples. Como eu já mostrei anteriormente, o caso foi noticiado em toda a mídia. A fotografia da Priscila foi estampada em jornais, em outdoor, na televisão. Ou seja, se ela tivesse morrido e eventualmente localizada sem documento, é óbvio que alguém iria reconhecê-la como irmã de Vitor Belfort. Na ocasião, o Disque Denúncia recebeu várias ligações sobre o caso, mas nenhuma pista era verdadeira. Equipe da Polícia Civil do 14º DP fizeram diversas buscas em hospitais e no IML tentando localizar o corpo de Priscila, mas as buscas foram infrutíferas. E chega o dia 14 de janeiro de 2004. Dona Jovita Belfort completava 50 anos e ela não quis fazer aniversário dessa data importante. Mas também Vitor Belfort e Joana Prado, a ex-feiticeira, que tinham acabado de casar e estavam com passagem comprada para Miami, desistem da viagem para procurar Priscila Belfort. Olha que situação desesperadora. Vários dias, Priscila Belfort totalmente desaparecida. Mas nesse momento, a Polícia Civil começa a acreditar que ela teria sido vítima de sequestro e depois resgate, pois naquela oportunidade, diversas celebridades haviam sido sequestradas com pedido de sequestro, pedido de muito dinheiro. Mas tem um detalhe muito importante que você precisa saber. A família de Priscila Belfort não recebeu um telefonema sequer de pedido de resgate. Mas tem outro fato muito relevante. Choveu denúncias para a Polícia Civil apurar, mas essas denúncias eram praticamente todas falsas. Nenhuma delas levava a uma pequena pista sequer do paradeiro de Priscila Belfort. A verdade é uma só. Não havia nenhum indício que seria extorsão mediante sequestro. E agora, dia 18 de janeiro de 2024, a família pede em cadeia nacional para que parem de mandar pistas falsas. No ato, é utilizada pela primeira vez a camiseta Volta Priscila. Dia 20 de janeiro, chove de denúncias falsas em outros estados. E aí, corre a Polícia Civil numa verdadeira busca insana pelo Brasil, em razão do Disque Denúncia receber pistas que foram localizadas em diversas capitais. Mas o pior, nenhuma dessas informações levaram ao paradeiro de Priscila Belfort. Deixa eu te passar a minha experiência como delegado de polícia. Olha, quando você tem um crime muito complexo, o delegado precisa pegar uma pequena prova. É como se fosse um fiozinho que você começa a puxar, e você chega no esclarecimento do crime, autoria e materialidade. Mas nesse caso não. Até a presente data, até o dia 30 de janeiro, a polícia sequer tinha um início de investigação que pudesse levar ao paradeiro de Priscila. 22 dias depois do desaparecimento, dia 31 de janeiro de 2004, o Vitor Belfort disputa em Las Vegas o título do cinturão do MMA peso pesado. Ele, mesmo traumatizado, foi campeão. E no final, ele disse: só pensava nela quando entrei no ringue. No dia 1º de maio de 2004, o Disque Denúncia Carioca passa a oferecer recompensa no valor de R$5.000
para pistas que levem a Priscila. É a primeira vez que um desaparecimento tem remuneração por denúncias na cidade do Rio de Janeiro. No dia 1/7, o chefe do tráfico do Morro da Providência, de apelido Dão, cuja quadrilha é acusada de estar envolvida no desaparecimento de Priscila, é preso. 5 dias depois, ele é solto por total falta de provas. Nenhuma evidência apontava o traficante com ligação no desaparecimento de Priscila. No dia 10/9, a polícia faz a primeira operação no Morro da Providência, em busca de uma garagem desativada, aonde estaria a Priscila, segundo múltiplas ligações recebidas no Disque Denúncia. Os agentes não encontram vestígios do corpo de Priscila. No dia 20/12, o 127DP de Búzios recebe uma denúncia anônima garantindo que o corpo de uma mulher que foi encontrado carbonizado dentro de um Astra preto seria de Priscila. Era uma possibilidade do desaparecimento ser resolvido. Somente no dia 26/4/2005 é que sai o resultado do DNA do corpo carbonizado. Havia uma expectativa muito grande, mas o resultado foi negativo. Depois de mais de 2 anos do desaparecimento, já em 2006, uma equipe da Divisão de Sequestro da Polícia Civil prendeu Leandro Ferreira Fernandes, 29 anos, vulgo Periquito, no Morro da Providência, favela da região portuária do Rio. Ele era considerado suspeito pelo sequestro de Priscila. A denúncia em 2006 é que Priscila teria sido morta, esquartejada e enterrada no Morro da Previdência, mas, na verdade, nada foi localizado. E após muita investigação, Periquito foi solto. Vitor Belfort, naquela oportunidade, levanta a possibilidade de tráfico de pessoas e exploração sexual, mas não conseguiu levar nenhum elemento de prova para a polícia carioca. Na noite do dia 28 de junho de 2007, 3 anos e meio após o desaparecimento de Priscila, numa edição do programa Linha Direta na Rede Globo, dedicada ao caso, o namorado de Priscila, que preferiu não aparecer, disse acreditar que ela teria fugido e abre aspas. Eu acho que ela foi para algum lugar com as próprias pernas. Mas a mãe de Priscila, a dona Jovita, não concorda com o ex-namorado. Ela não achava que Priscila fugiu com as próprias pernas. Em 8 de agosto de 2007, 41 dias depois da exibição do programa Linha Direta sobre o caso, surge Elaine Paiva, 27 anos. Ela se entregou ao Ministério Público confessando ter atirado na cabeça da irmã do lutador Vitor Belfort. Era uma completa reviravolta do caso. Segundo o delegado Anestor Magalhães, Elaine disse no seu interrogatório que foi obrigada a participar do sequestro e morte de Priscila Belfort por causa que ela tinha dívida com o tráfico. Ela era usuária, estava devendo e não pagava. Só que tem um detalhe muito importante nesta história. Elaine contou ao delegado que ela estava sendo ameaçada de morte e, em razão do risco de morrer, resolveu se entregar ao Ministério Público do Rio. A desempregada Elaine Paiva da Silva, 27 anos, disse que sequestrou e assassinou Priscila com uma quadrilha de pelo menos 10 pessoas em maio de 2004, por ordem do traficante Nilson da Silva, do Complexo da Maré, que estava preso no Complexo Penitenciário de Bangu 1. Além de Elaine, outras 3 pessoas foram detidas. O promotor Rubens Viana, que tomou o depoimento de Elaine, disse o seguinte na época à imprensa, abre aspas, ela disse que Priscila e o namorado tinham uma dívida com um casal de R$9.000 em drogas. O plano era sequestrá-la para pressionar o namorado. A desempregada contou que marcou um encontro com Priscila no centro do Rio para discutir a dívida. A vítima aceitou e foi rendida ao entrar no carro. Priscila foi levada para uma casa no bairro de Itaipu, onde ficou por 1 mês e meio como refém. Depois, teria sido transferida de cativeiro. E o promotor continua, abre aspas. Em maio, a quadrilha recebeu um telefonema de um presidiário. Ele teria afirmado, segundo Elaine, que não conseguiu receber a dívida do namorado de Priscila e sugeriu que eles fizessem o que quisessem com a vítima. Priscila foi levada para a localidade de Rio do Ouro, em São Gonçalo, e foi morta com um tiro na cabeça e 3 tiros no peito. Elaine confessou que deu o primeiro tiro na cabeça da vítima. Mas olha que insanidade. Elaine alega que foi ela que ligou para Priscila, marcando um encontro.
Só que a polícia, ao verificar as ligações telefônicas, não encontra telefonema de Elaine para Priscila Belfort. A Polícia Civil foi no local indicado por Elaine, onde estaria enterrado o corpo de Priscila, no sítio na estrada Ipiíba, número 1003, Rio Douro, distrito de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os policiais procuravam os restos mortais de Priscila Belfort, mas não encontraram nenhum vestígio de que ela teria sido enterrada naquela área apontada por Elaine. O delegado do caso, já cansado das histórias fantasiosas de Elaine, disse o seguinte, abre aspas, até agora, nada do que Elaine disse se confirmou. Por enquanto, não tenho por que investigar o que ela falou. O corpo de Priscila não foi encontrado no local onde ela disse que a vítima foi morta e enterrada. Ainda não temos prova material alguma que mostre que ela está dizendo a verdade. Veja a complexibilidade de todo esse caso. Após 16 anos do desaparecimento de Priscila Belfort, em 2020, numa rede social de uma pessoa que mora na cidade de Cotia, São Paulo, são publicadas algumas fotos de uma mulher, que seria Priscila Belfort. Mas a polícia foi atrás e também a família, verificando as fotos, disseram o seguinte, não é Priscila Belfort, simplesmente é uma mulher parecida com Priscila Belfort. Recentemente, o ex-lutador Vitor Belfort foi à mídia e fez sérias críticas à investigação do desaparecimento de sua irmã. Abre aspas. Uma coisa que eu não entendo é porque a polícia insistiu unicamente em uma linha de investigação. Isso é inaceitável. Houve muitas lacunas e omissões. Ninguém investigou o que estava acontecendo nos últimos 10 dias e nas 2 últimas semanas da vida dela. Mas deixa eu fazer um recorte nessa parte, eu quero comentar o que o Vitor falou. O Vitor tem razão. Quando você imagina que aconteceu um crime de extorsão mediante sequestro, nós temos que verificar os dias anteriores ao desaparecimento. Eu até acredito que a Polícia Civil do Rio fez essa investigação, mas nada veio à tona na mídia e a família do Vitor nunca falou se a polícia investigou ou não esses dias anteriores. Fato relatado agora pelo irmão Vitor Belfort. 20 anos se passaram do desaparecimento de Priscila. E a dona Jovita disse recentemente o seguinte, abre aspas, todos nós temos esperança porque até hoje ninguém me deu o corpo da Priscila. O mais curioso é que o caso Priscila ainda está aberto. E o promotor recentemente traz novidades. Ele disse, abre aspas, nós temos que aguardar o surgimento de novas informações, como vem acontecendo no momento, para fazer novas diligências que não podem ser reveladas. Tem coisa nova vindo aí. Mas olha o que a minha equipe levantou. O pai de Priscila Belfort alega que há boatos que naquela oportunidade Priscila poderia estar grávida e teria ido praticar um aborto e talvez acontecido alguma coisa e ela tenha morrido e desapareceram com o corpo. Mas o pai de Priscila, o seu José Marcos Belfort, não acredita nessa suposta gestação e chegou até a fazer o seguinte comentário, abre aspas, ela falava tudo para mim e isso ela não falou. Olha, esse caso é extremamente emblemático, você está vendo aqui nesse vídeo. Tem uma coisa, quantas suposições foram levantadas? Olha lá, depressão dela, depressão de Priscila, ela assumiu. Uso de droga, dívida de droga dela e do namorado. A questão agora que eu acabei de falar sobre uma suposta gravidez e um eventual crime de aborto, e aí ela teria morrido, e aí sumiram com o corpo, e tem mais, dívida de droga que teria gerado ela como refém, sequestro, e aí mataram ela porque não pagaram a dívida. Ou seja, é muita suposição, são muitas informações, mas nenhuma levou a um indício de prova sequer que a polícia pudesse puxar esse fio e chegasse, pelo menos, ao corpo de Priscila Belfort. Mas não acaba por aí não, surge ainda mais uma suposição, agora de pouco. Olha, e recentemente a família ainda levanta algumas dúvidas sobre o próprio ex-namorado de Priscila, o Luiz Cláudio. Eles alegam o seguinte, que ele mudou de versão 2 vezes. Na primeira vez que ele foi ouvido na polícia, ele alega que acreditava que ela havia sido sequestrada. E depois de algum tempo, quando ele foi novamente ouvido, ele teria dito que ele mudou de opinião e que ele acreditava que ela provavelmente resolveu fugir e não voltar mais. Olha, até agora eu trouxe para você tudo o que aconteceu
nesses mais de 20 anos do desaparecimento de Priscila para você tirar as próprias conclusões. Mas eu queria te falar agora um pouquinho, fazer um recorte nesse vídeo, falar sobre a questão do desaparecimento. Eu trabalhei como delegado durante muitos anos, era muito comum nos finais de semana eu receber pais relatando o desaparecimento de pessoas, e nesse caso, dos seus filhos, geralmente adolescentes. A minha equipe de produção levantou que no ano passado, 2023, cerca de 80 mil registros de desaparecimento foram feitos pelo Brasil. Mas tem um detalhe muito importante. A grande maioria desses desaparecimentos, 2 ou 3 dias depois, o filho ou a filha acaba voltando para casa. Temos também muitos registros de idosos que perdem a memória, que acabam saindo pelo mundo, mas geralmente essas pessoas são encontradas. Mas a minha experiência diz que as pessoas realmente desaparecidas, geralmente, foram mortas e tiveram o corpo enterrado e nunca localizado. E aí, eu preciso lembrar do repórter, do ex-repórter falecido Tim Lopes, que eventualmente foi morto no morro do Rio de Janeiro, teve o corpo carbonizado, mas naquela oportunidade a Polícia Civil agiu com tanta rapidez e com tanta destreza, conseguiu localizar um material genético, foi feito o exame de DNA e Tim Lopes foi constatado que o corpo dele foi queimado. Mas se a polícia não tivesse localizado os restos mortais, Tim Lopes hoje em dia também seria mais um desaparecido. E você, me responda com sinceridade, escreve aqui nos comentários. Você acha que Priscila Belfort hoje está viva ou está morta? Qual é a sua opinião após saber de todos esses fatos? Me diga uma coisa, você acha que a Polícia Civil do Rio falhou nas investigações? Você acha que a Polícia Civil, de alguma maneira, não teve habilidade para encontrar Priscila Belfort? Muito bom. O Lordello é um cara que merece respeito, né? Tá com um canal novo aí, na cena do crime. Esse caso volta, né, à tona, porque primeiro não tem uma resposta, mas a teoria que ele traz do Tim Lopes é muito condizente. Ninguém fica tanto tempo desaparecido sem ser porque morreu. Ninguém fica. A não ser que ela queira ter sumido do mundo, mas ela não tinha motivo para isso. Ela era uma pessoa amada. Falando aqui como se ela tivesse partido, mas é o que tudo indica. E aí eu tenho que tirar o crachá do jornalista, né? Porque aí não é nenhuma base jornalística para um caso desse, não tem base. Agora, qual que é o caminho? Investigar o melhor o namorado. O namorado tá vivo. Ele tinha essa dívida de drogas mesmo? Ele era usuário de drogas? Essas respostas poderiam ser divulgadas. Aí facilita para você entender. Essa menina que aparece falando que deu tiro, ela parece meio que nem o Dionísio aparece pro caso do Celso Daniel. Aos 45 do segundo tempo, tudo arquivado, aparece o Dionísio para falar lá com o Romeu Tuma para assumir a autoria do crime porque gostava de holofote. A menina não se sabe qual é o interesse dela, mas normalmente se sentiu ameaçada, vou perder minha vida, deixa eu jogar alguma coisa na mídia para ver se me protejo. O que você acha em relação ao sumiço da irmã do lutador Vitor Belfort? Você acha que ela está viva? Existe alguma possibilidade para você? Você acha que a pessoa seria tão insensível de saber que a família dela tem essa angústia até hoje e mesmo assim ela continua escondida em algum lugar? Ou é mais provável o que o Lordello falou? Foi morta, enterrada e ninguém achou mais o cadáver. Elisa Samúdio, né? É outra. Ninguém achou o cadáver da Samúdio até hoje. E o goleiro Bruno tá vivo. O Bola tá vivo e ninguém fala o que aconteceu com o corpo. Sabem quem foi que eliminou e mesmo assim não acham. Imagina da Priscila Belfort que ninguém sabe quem foi que pegou essa mulher. Mistérios que a internet traz e permite que a gente repercuta. Muito bem. Agradeço demais a sua permanência até aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você estar sempre conectado comigo. Prometo vídeo eterno a próxima vez. Vocês gostam mais quando eu venho de terno, né? Vou vir de terno. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você
um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.